Hello, everyone. Oh my God, I look like. Ok, aquelas. Eu falei, tá tão quente que eu resolvi tomar um banho. E adivinha, tô toda. Mas hoje a live é pra gente conversar sobre como criar uma fluência em inglês. Hello, everyone! Welcome! Nossa, Carol Prestes, que saudades! Olha só, Miriam, seja bem-vinda. Welcome, everyone! Hoje a partir de hoje, a minha ideia é fazer uma live toda primeira sexta-feira do mês para a gente conversar aí sobre como adquirir fluência em inglês. Hello, Márcia! How are you doing? Oh my God, it's so happy. Ah, e como a gente vai conversar, né, sobre desenvolver essa fluência em inglês, então se você conhecer alguém que tenha esse interesse, por favor, clica aqui no aviãozinho e começa a enviar essa live para todas as pessoas que você acha que vão ter interesse em aprender um pouco mais sobre oratória em inglês. Então, please. Ai, a minha convidada está aqui. Miss Stevens, welcome. Lucinda, seja bem-vinda. Osana, Carlos, welcome everyone. Olá. Ah, ok, no problem, Carol. Saudades também. Miss you. É bem, né? Não tem o mesmo significado que o nosso saudades daqui do Brasil em português, mas é super válido. E eu costumo dizer que eu adoro tecnologia, e é claro que eu estou convidando a Luana, e a Luana tá aqui querendo participar da live, e eu aperto o botão, e não tá rolando, os botões aqui não estão se alinhando. Ai, minha querida Adriane, como vai? Tudo bem? Amanhã eu vou participar do curso da nossa querida. Ah, deu certo. Hello. How are you Hello, doing? hello, Liz. I'm doing great. How about you? Good afternoon, guys. Boa tarde, boa noite, né? What a relief. It worked. Yes, it did. I was worried here. I was like, oops, is it working or not? It is. Technology. But that's great. Então, a ideia, quando eu comecei a conversar com a Luana, é da gente começar a exercitar essa fluência, né, na comunicação em inglês. Então, para quem me acompanha, eu tive a oportunidade de fazer, né, para eu poder me apresentar, né, para a audiência da Luana. Meu nome é Liz Kimura e eu sou nascida no Brasil, cresci, eu sou neta de japoneses e tive a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos com 16 anos de idade. E uma das minhas aulas foi speech, e foi onde eu aprendi oratória. Nossa, eu tive aula de oratória segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias, durante um ano inteiro. Foram 2 semestres de speech classes, e foi assim que eu desenvolvi essa fluência. E eu, assim, nesse mundo maravilhoso, né, dentro do universo Arena, esbarrei aqui com a Luana Esteves e foi uma grata surpresa. E a gente já ganhou algum tempo conversando nessa ideia de fazer uma collab, uma live juntas, e decidimos fazer, ó, toda primeira sexta-feira do mês, aqui no final da tarde, no começo da noite, para a gente trocar aí algumas ideias. Então, Luana, eu vou pedir para você também brevemente se apresentar para a minha audiência, e Claro, aí a gente engata do nosso bate-papo. com Welcome! certeza. Thank you, my dear.
Gente, boa noite, né? Já posso dizer boa noite? São 6 horas da tarde, né? Então é good evening já. Boa noite para todo mundo. Liz, antes de mais nada, é uma honra para mim ter recebido o seu convite. Como a Liz estava comentando, gente, foi algo assim, sabe aquele acaso do destino que é uma coisa boa, que você cruza, tá no ambiente certo, com pessoas certas? Foi esse encontro, o meu e da Liz. Estou super feliz de estar aqui. Eu vou falar brevemente sobre a minha experiência. Acho que foi a Cris que alguém perguntou, onde você mora? Hoje eu moro em São José dos Campos, em São Paulo, no Vale do Paraíba. Mas eu morei nos Estados Unidos, eu tive uma jornada lá fora e por isso hoje eu lido com o idioma, né? Eu morei lá por 10 anos, eu fui para fazer um intercâmbio, foram quase 10 anos. Eu fui para fazer um intercâmbio e aí do intercâmbio eu estudei bastante, sempre gostei muito do idioma, então assim, eu tive o processo praticamente do início, que eu fui sabendo o básico do básico, e aí passei pelo processo de aprendizagem, de desenvolver a língua, a pronúncia, errar muito para poder acertar depois, sabe? Trabalhar todas essas partes para poder realmente chegar à fluência no inglês. E aí eu me formei lá fora, sou formada em administração de empresas, venho do mundo corporativo, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu entendi que o meu lugar não era no mundo corporativo, e sim lidando com essas pessoas do mundo corporativo. Ou seja, hoje eu trabalho como estrategista de oratória em inglês. Eu foco primeiramente assim, na oratória das pessoas, porque o que eu vejo que é a grande falha? Que as pessoas fazem inglês uma vida inteira, elas estudam uma vida inteira, ou né, durante 4 anos, às vezes na adolescência, e aí precisam do inglês, e quando elas se veem, elas falam, Luana, não consigo. Não sai, eu não tenho vocabulário suficiente, eu fico nervosa, eu travo, enfim, eu tenho medo do julgamento, e acho que é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar, porque hoje o meu foco é destravar essas pessoas. Então, basicamente, assim, um resuminho do que eu faço hoje. Uau! Nossa, eu não sabia que você tinha morado 10 anos nos Estados Unidos. Foi quase 10 vezes, yes. It was a Uau! Em que life. Foi parte? Olha, eu fui para o estado de Maryland, que é próximo de Washington, D.C. A família, eu fui fazer aquele intercâmbio de au pair, então a família que eu morei era lá. E aí, o primeiro ano eu passei lá, e o segundo ano eu fui para Massachusetts, que é a região de Boston. E aí lá eu fiquei. Lá eu fiquei durante os outros 9 anos, por aí eu fiquei por lá. Lá eu fiz a faculdade, lá eu trabalhei, lá minha segunda casa, mas second home. É Boston, assim, amo, de paixão, sim. E você foi com que idade? Eu tinha 20 aninhos. Nossa! E por que não ficou Yes. por lá? Que Ah, você decidiu voltar? foram várias questões, sabe? Eu já estava encaminhada na carreira, né, dentro da minha área. Eu trabalhei dentro do mundo corporativo como account manager, gerente de contas. Então, depois que eu me formei, você como estudante, porque eu visto de estudante, né? Eles te dão uma permissão para trabalho. E aí eu trabalhei numa empresa lá e fiquei durante um bom tempo nessa empresa, trabalhando como gerente de contas, enfim. Eu já tinha tudo lá, estava com a vida encaminhada. Mas acho que a vida vai trazendo situações, a gente começa a valorizar outras coisas, entender o que de fato tem valor na vida da gente. Querendo ou não, eu estava lá sozinha, né? Minha família está aqui no Brasil. E teve outras circunstâncias assim também que eu falei, quer saber, acho que eu já construí bastante coisa aqui, acho que está no meu momento de ir para o Brasil. Eu senti esse chamado de vir para cá. E aí eu decidi voltar. Me preparei psicologicamente, fiz todo, falei, eu vou. E vim, só uma curiosidade, vim com o intuito de estar na minha área no mundo corporativo, na minha cabeça era o mundo corporativo. E hoje, de fato, eu descobri o meu verdadeiro chamado, que é com o inglês. É no mundo corporativo. Eu lido com pessoas do mundo corporativo, porém não trabalhando, não executando meu trabalho lá dentro, mas lidando com o inglês e ajudando pessoas a enxergar que o mundo tá aí, tá? Né? Tá para todo mundo, né? Para quem quer desenvolver o inglês, destravar o inglês, é possível. É possível e o mundo, as portas se abrem, né? Verdade. Nossa, eu já conheci pessoas que perderam a oportunidade de promoção, de ascensão na carreira, porque não conseguia se expressar em inglês. Os meus clientes, a maioria tem esse perfil. A grande maioria dos meus clientes
Esse perfil falou, Luana, eu não aguento mais, assim. E acho que é isso que é interessante, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui na live, de trazer essa importância, essa relevância, né? Das pessoas terem noção, mas elas só de fato sentem que isso é uma grande necessidade quando elas começam a perceber o quanto elas estão perdendo. Ou começam a mexer com o próprio psicológico delas. Elas chegam assim, Luana, eu tô me sentindo um nada. Falei, calma, o que aconteceu? Ah, eu sou formada, eu tenho pós-graduação, eu tenho um MBA, eu tenho doutorado, eu tenho um cargo de chefia dentro da empresa que eu tô. Ou seja, eu cheguei em todo o patamar que eu poderia chegar. Porém, eu não estou me sentindo capaz, porque eu não consigo usar o inglês na empresa. E é necessário. Eu me sinto um nada, né? As pessoas chegam com essas questões. Verdade. Nossa. E, olha, eu tenho um monte de coisa para te perguntar, mas também, ai, eu quero agradecer todo mundo que está presente. Saudades do professor JJ, minha prima Pri. Ai, que legal. Jantaito. Nossa, saudades de tanta gente aqui que entrou. Olha, que gostoso. Varley, aqui vai ser assim. Não dá mais para falar boa tarde. Aqui vai ter que ser good afternoon or good evening, pelo horário. Yeah. We can start with a good evening, right? Do you drink coffee? You're a coffee drinker? Not much. No? Actually, I'm not good with coffee. I like tea. I love but tea. right now it's so hot that I'm having water in my cup. I see. In my mug, I mean. I have like I got a nice cappuccino and it's delicious. Because it's extremely hot here as well. Tanto é que vocês vão perceber que, pelo fato de nós duas termos morado nos Estados Unidos, o nosso sotaque, naturalmente, é um sotaque americano, né? De inglês americano. E eu também sempre adorei idiomas. Eu estudei numa escola pública, né, americana, normal, junto com outros americanos, e eles só ofereciam duas línguas estrangeiras, que era o espanhol e o francês. Então, foi muito engraçado, que quando eu nunca tinha tentado tanto essa questão do sotaque, porque quando eu voltei, eu conheci o francês, e aí eu lá, né, com o meu bonjour, como ça va, je m'appelle achando o máximo. Liz, e conte melhor, você fala quantos idiomas? Quantos idiomas? Então, bem, eu nasci no Brasil, né? Então é português, aí meu segundo idioma é inglês, aí o espanhol, o japonês e eu tenho noções de francês. Maravilhoso. Esse francês, ele virou para mim e falou que eu era a pessoa mais estranha que ele tinha conhecido na vida. Estranha? Nossa! E ele falou isso em inglês, or in French? Porque ele falou assim, que eu falei para ele que eu sou brasileira, mas diz que ele olha para mim, diz que eu tenho cara de japonesa, eu tenho nome, eu tenho sobrenome de japonês. Liz, foi meu pai que escolheu, né? Mas meu nome em japonês é Narumi, então a família, me chamam todos de Narumi. Meu sobrenome é Kimura. Aí ele falou assim, então, você é brasileira, com cara de japonesa, mas fala francês com sotaque americano. Muito bom. Oi? Como assim? Então, diz que o jeito que eu falo francês, diz que é o jeito de um americano falar. Diz que eu peguei sotaque americano para falar francês. Olha que interessante isso. Pelo fato do tempo que você passou nos Estados Unidos. E isso faz tanta diferença. Isso do sotaque é tão importante, né? O vídeo que eu até compartilhei, né, nos meus stories. Aquele vídeo é sensacional, porque ele fala exatamente sobre isso. E tem uma coisa que a gente encontra nos Estados Unidos, são pessoas do mundo inteiro, né? Quando as pessoas perguntam para mim assim, Luana, qual a melhor coisa, assim, o que você mais gostou? Gente, sem sombra de dúvida, é essa experiência de ter conhecido pessoas do mundo inteiro, ter conversado em inglês com pessoas do mundo inteiro, aprendido sobre a cultura dessas pessoas do mundo inteiro, e cada uma com seu sotaque particular.
Essa é a beleza do inglês, né? E porque assim, inglês é uma língua, virou uma língua internacional, né? Uma vez eu aprendi um tiquinho assim de Esperanto. Aí a única coisa que eu consegui memorizar de Esperanto é mi trechatas vin. Eu só sei falar isso em Esperanto, eu não sei falar mais nada. E aí eles construíram, né, desenvolveram esse idioma para que fosse o idioma universal e que fosse de fácil aprendizado, seja no vocabulário, na gramática, etc. Só que não tem um valor econômico, então não foi. É só assim, nerds, né? Que ficam estudando e esperando, né? Mas assim, eu sempre gostei, eu achei o máximo poder aprender idiomas e só que, por exemplo, eu achei fácil estudar espanhol, estudar francês, achei fácil, como fala, esses idiomas, principalmente os latinos, porque eu percebi que, por exemplo, dias das semanas são parecidos, só em português que é diferente, Exato, né? exato. E você vê que você começa a imitar e você vai aprendendo. Só que quando eu fui para o Japão como bolsista depois da faculdade, eu vi que a minha facilidade de aprender idiomas não se aplica ao japonês. Mas Eu era muito perfeccionista na época. E eu só queria sem falar contar, japonês não, sem corretamente. contar que, e que é muito difícil, né? Muito diferente do que a gente está acostumado, enfim, por tudo, né? Começando pelas letras, pelo alfabeto, não sei nem dizer qual é o correto ali, começando por aí, então. Completamente diferente, né? Então, e aí que eu percebi a dificuldade que meus alunos tinham com o inglês, porque eu não queria errar, eu queria falar certinho, mas por causa do perfeccionismo e como eu sabia muito pouco japonês, era equivalente a uma criança de 12, 11, 12 anos de idade, eles abriam um caminho. Era só não falar, porque se eu não falasse, eu Então, não errava. então, e não foi, Então, hoje, refletindo, foi o caminho mais assertivo? De e eu jeito perdi nenhum. muita oportunidade, porque morando lá, nossa, eu podia ter evoluído muito mais no idioma. E eu Sim, fiquei muito preocupada em ficar falando certinho e em vez de aprender a me comunicar. Tanto é sim. que depois de um mês chorando quase que todo dia, eu já tinha desidratado, já não conseguia mais. Eu levantei a cabeça, eu olhei ao redor, eu falei, eu preciso descobrir uma outra estratégia. Não tem jeito, aprender a ler e escrever. Eu citava que quando eu dava aula de inglês, tinha 4 habilidades linguísticas que os alunos precisavam desenvolver, que era Sim. o listening, O que, né, Leste. é o ouvir, Aham. speaking, O falar, falar. Sim. reading, ler, A leitura, e ler. write, Então, que era escrever. escrever. E eu Sim. falei, gente, ler e escrever vai ficar para a próxima reencarnação. Falei assim, give Em up. japonês. Eu falava assim, eu não, o jeito do japonês falar é give up. Então, assim, give up. Eu falei assim, desisto. Né? O que em inglês a gente falaria de give up. Aham. Né? Eu falei, eu vou me concentrar em kaiwa, que é conversation. Aí. Aprender a ouvir e Boa, falar e boa. pedir para as pessoas lerem para mim as coisas quando tivesse alguma coisa que precisasse ler que eu não Entendi. entendia, né? Uhum, Então, uhum. foi com essa estratégia que eu consegui sobreviver os outros 8 meses da minha E, bolsa de estudos. e olha que Mas isso. Ah, desculpa, pode ir. não, acho que é isso daí que me deu a percepção de que quem estuda inglês passa por isso, não é? Você tem esse tipo Muito, de aluno? muito, 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 muito. É uma coisa que eu pego muito no pé das pessoas, é isso. Quando eles chegam até mim, geralmente tem um perfil.
são o que eu comentei um pouquinho antes, são pessoas que já tiveram oportunidade de inglês, pessoas que às vezes já fizeram um intercâmbio nos Estados Unidos, no Canadá, em algum país que fala inglês. A pessoa sabe, ela tem o conhecimento do idioma, só que ela chega e fala assim, Luana, não consegui desenvolver porque eu travei, porque eu queria falar com perfeição. Ó, não tem muito tempo, um rapaz me procurou, ele tem doutorado, ele entende absolutamente tudo quando ele lê, ele escuta, ele consegue entender o que ele está escutando, tá, em inglês. E ele falou assim, Luana, minha grande trava é a fala. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu sou tão certa, eu sou tão perfeccionista com tudo que eu faço, com todos os artigos que eu escrevo, eu sou do mundo acadêmico, meu português é muito afiado, é muito correto, e eu não consigo exigir menos de mim no inglês. Eu falei, mas você está falhando aí, porque não é, se você for por esse caminho, você não vai conseguir destravar. E ele falou assim, eu sei que não, por essa razão eu não consigo sair do lugar. E ele falando que ele tinha esse perfeccionismo. Ah, como que o outro vai olhar para mim e falar, nossa, mas esse cara tão estudado, nossa, esse cara, com o cargo que ele tem, ele tá falando errado. As pessoas não estão nem aí pro que você tá falando, as pessoas querem se comunicar, né? E essa é a grande questão. Quando você falou, ah, Luana, eu encontrei a solução para o meu problema. Eu não conversava com as pessoas lá no Japão. Perde-se oportunidades. Quando eu fui, né? E óbvio, a gente aprende, a gente vai entendendo. Mas para quem estiver aqui, para quem estiver ouvindo, gente, qual que é a fórmula mágica? É tentar, é se expor, é errar, né? Depois, quem não viu ainda os stories do vídeo que a Liz mandou, assistam. É lindo demais, porque ali mostra todos os sotaques possíveis em inglês. E é sobre isso. Quando a gente quer se comunicar, gente, quantos perrengues eu já não passei lá fora? Imagina eu no começo, eu trabalhava para uma família, né? Eu morava na casa dessa família, eu tinha que levar as crianças na escola, logo no início. Imagina na faculdade, quando eu tinha que apresentar trabalhos para a sala toda. E a grande maioria da sala eram americanos, tinham poucas pessoas de fora. Então, assim, eu tinha que fazer apresentações, eu tremia. Acho que por isso que eu amo tanto hoje trabalhar com isso, por isso que eu amo tanto treinar pessoas para palestrar em inglês, para se apresentar em inglês, porque eu passei tanto por isso, eu fiz tanto disso, eu aprendi tanto com isso, que hoje é um prazer mostrar para as pessoas que sim, que é possível, né? A gente consegue sim, só que a gente tem que se desprender um pouco, a gente tem que deixar aquele medo, aquela insegurança de lado, de falar, não, peraí, errar todo mundo erra. Nem o próprio americano fala inglês com perfeição. Eu não falo português com perfeição, gente, assim, É e eu isso. não tenho vergonha de falar, entende, né? Sempre terão erros. Então, assim, agora imagina, você está num outro país, você precisa se virar, ou aqui, que seja aqui no Brasil mesmo, numa situação de trabalho, né, numa situação que você tem que fazer reuniões semanais, reuniões mensais, enfim, em inglês. É o tentar, é o focar na mensagem que o outro está tentando passar, e não na estrutura, né? Tem um TED Talk, que depois eu vou deixar, para quem tiver interesse, eu amo esse TED Talk, é de uma professora, se eu não me engano ela é canadense, e ela fala da experiência que ela teve na Malásia, como professora de inglês. E aí ela conta, ela faz uma comparação da filha, que está aprendendo a tocar piano, com os alunos dela da Malásia, e os perfis de alunos. Os que falam sem ter medo, com nível baixo de inglês, mas eles falam, eles se arriscam. E os que sabem muito bem, mas eles vão tentar se comunicar e, por fim, a mensagem não é clara. Ou seja, não é sobre saber, né? Isso da fluência, a gente falou, a gente vai falar um pouquinho da fluência. Quando você para pensar na sua história, né? Como você adquiriu essa fluência com o inglês? Ser fluente, gente, não quer dizer... Tá? Eu sei que pode ser um pouco polêmico o que eu vou falar, mas vamos parar para pensar aqui. Ser fluente não quer dizer que você tenha que saber com perfeição o nível linguístico, assim, eu tenho que ser avançado para poder virar uma pessoa fluente em inglês. Não, não necessariamente. Então, assim, o que é fluente, né? O que é a fluidez? Quando vai, a coisa flui, né? Então, você ser fluente em algum idioma é você saber se comunicar e fazer com que a conversa flua. Terão erros? Obviamente, terão erros. Mas a gente só melhora quando a gente pratica. Isso. Para tanta coisa na vida, não é, Liz? Para tanta coisa na vida. Uhum. É aquilo, ninguém nasceu sabendo. De Eu jeito lembro nenhum.
aula de história do World Problems, problemas do mundo. O professor estava comentando da filha dele, pequenininha, né? Eu não lembro que idade que tinha, então ela ainda estava, né, nesse processo de alfabetização, tudo. Aí ela trouxe lá um caderninho e pediu para o pai escrever no diarrhea dela. Então, assim, ele só de pensar, ele começava a dar risada. Ai, Né? Porque o que acontece? O que ela queria que ele escrevesse no diary, que é diário. Né? Claro. Agora, diarrhea significa diarreia. Então, assim, mesmo as crianças pequenas, né, elas também estão nesse processo. Né? Uma vez eu compartilhei lá no grupo do... como chama? Do Arena Talks, um vídeo das crianças pequenininhas aprendendo a falar. E aí eles mostravam lá os sapinhos, frog. E as crianças pequenas não conseguem pronunciar frog. Saía um palavrão. Eu olhava aquilo e eu não acreditava. E aí os pais, no, frog. Aí a criança falava um palavrão. Olha, mas assim, era de chorar de rir. São tantas histórias. Eu tenho, assim, histórias de coisas que eu falava. E, assim, uma outra dica, gente. Não é, mais uma vez, tá? Não é sobre você ter estudado, ter memorizado tudo no nível avançado. Não é sobre isso. Você pode saber tudo, mas se você não pratica, se você não tenta, se você não perde esse medo, as pessoas não estão lá para te julgar, elas estão lá para te ouvir. Ou seja, uma dica de ouro. Foque na mensagem que a pessoa está passando para você. Foque no que ela está pedindo, o que ela está falando. Porque para pensar. Eu tenho certeza que alguém aí já passou por uma situação parecida. Você está numa situação que alguém vem falar em inglês com você. Na hora você trava, porque ao invés de você focar no que a pessoa está te falando, você começa a pensar assim, então, agora eu tenho que responder isso, eu tenho que formar a frase assim, eu tenho que usar tal palavra. E aí, nisso que você está tentando montar o que você vai responder, você já se perdeu no que a pessoa te falou. Né? E aí você não consegue se comunicar. Então, assim, foque na mensagem que a pessoa tem para te passar. Mas, assim, são tantas histórias, tanta coisa que eu já fiz. Eu já paguei, olha, a expressão até chula, mas sabe quando a gente paga mico, né? De passar vergonha? Eu já passei tanta vergonha lá fora, errando. Tanta. Mas por isso que eu aprendi. Por isso que eu aprendi. Aí a gente não esquece mais, né? Precisei errar para depois olhar e falar, nossa, isso aqui tá errado. E eu falo tanto da oratória, né? Que a gente fala tanto. Quando a gente fala da oratória, não é que a pessoa tenha que falar com perfeição e com a pronúncia perfeita. Não, gente, não é sobre isso. É sobre mostrar para a pessoa que você tá confiante, que você sabe, que você tem conhecimento do idioma e que você sabe se comunicar até um certo ponto. Então, a gente quer estabelecer comunicação. Comunicação é a troca, né? Não a troca com perfeição. A importância de você desenvolver estratégias, né? Então, se você não sabe a palavra, talvez você saiba descrever ou você explicar o oposto. Porque eu lembro no Japão que a gente terminou a bolsa, veio minha mãe, minha tia e meu irmão me buscarem. E a gente viajou pelo Japão e no quarto ficava, então, minha mãe, minha tia e eu ficava na cama extra. E, por exemplo, eu queria pedir toalha, queria pedir assim, diferente do kimono, o que a gente usa no yukata, que é feito de algodão, né? Então, eu não sabia pedir essas coisas. Eu só consegui ligar para a recepção e falar, olha, não tem isso, não tem aquilo, não tem... Você encontrou uma maneira alternativa de contar um jeito de me expressar. Você sabe que teve uma coisa que aconteceu comigo, eu nunca me esqueci disso na vida. Eu falo, gente, quando a gente precisa, a gente dá um jeito, a gente se vira. É o problem solving, né? A resolução de problemas. Tinha menos de uma semana que eu estava nos Estados Unidos. Eu já estava dirigindo lá, porque
eu tinha que dirigir as crianças, então assim, eu tinha que buscá-las na escola. E a escola era no centro do county, né? Que não é nem cidade, é counties que a gente chama. E aí eu tava lá, quando eu me vi, o GPS desligou, eu não sabia chegar na casa, eu tava com as crianças no carro, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sabia me comunicar direito, eu falava o básico do básico, porque tinha uma semana que eu tava lá. E aí, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu comecei a tentar encontrar soluções. Eu falei, eu não posso ficar aqui perdida. Eu não conseguia ligar pro pai, eu não sei se eu tava sem celular. Acho que eu tava sem celular, sem bateria no celular. Não tinha saída. Eu falei, meu Deus, e Não, agora? Lady Murphy, assim. E eu com a criança, as duas crianças no banco de trás, assim, olhando pra mim, tipo, o que tá acontecendo? Aí eu falei, meu Jesus, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu vi os policiais, eu fui até eles. E eu com mímicas e com o endereço que eu tinha anotadinho, o endereço da casa, eu comecei a mostrar para ele. Eu falei, olha, I don't speak English very well, but I need to go here. I need to go here. Sabe o que eles fizeram? Te Eles escoltaram. pediram para eu... Exato. Eu fui seguindo o carro deles até a casa. Eu resolvi meu problema. Very good, very good. Entende? Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Né? Eu consegui resolver o problema. Então, assim, são situações. A gente tem que aprender a se virar aí, a perguntar alguma coisa específica. Teve um dia que eu estava na faculdade. Tanta história, gente, é tanta coisa que ao longo dessas lives a gente pode ir contando e assimilando para que vocês entendam. Tenho certeza que a Alice tem muita coisa interessante para contar da época que ela fez o high school e desse processo de aprendizagem mesmo. Eu lembro que teve uma época da faculdade que eu tinha que fazer muito trabalho, né? Muito research paper, que a gente fala, né? São aqueles trabalhos que você tem que digitar páginas e páginas. E eu tinha um amigo americano. E aí, toda vez que eu fazia o meu paper, eu chorava, que eu falava, meu Deus, eu não tenho mais criatividade para escrever. E eu não sabia de onde tirar as palavras. Eu falei, meu Deus, vamos lá. Eu sentada, eu estava respirando, Ana, você consegue fazer. Aí estudava. E ela escrevia todo a redação, né? O research paper. Aí eu pedia para esse meu amigo, eu falava, por favor, lê para mim. Gente, a gente encontra soluções. Ele lia o meu trabalho inteiro e ele me ajudava. Ele falava, Luana, arruma aqui, isso aqui é legal. Mas por quê? Porque eu sempre busquei. Eu não queria chegar à perfeição, que eu sempre soube que isso é impossível a gente chegar, mas eu queria dar o meu melhor, né? Então eu falava, gente, se eu te falar errado, me corrija. Isso é uma outra coisa que eu queria. Por favor, me corrija. Eu vou cometer vários erros e vou continuar cometendo. Mas se você me corrigir, eu vou lembrar desse erro e eu não vou cometer mais esse erro. Né? São dicas, são coisas pequenininhas que aqui dentro do Brasil as pessoas falam assim, Luana, mas para ter fluência, eu preciso morar lá fora? Não necessariamente, gente. Hoje, né? Os recursos que a gente tem é incrível. Tanto é que na última aula que eu dei no Universo Arena, porque a Luana e eu, a gente se reveza para dar aula. Então, se vocês procurarem aqui, olha, universo.arena com 2 N's, né? Tem Isso eu consigo vários colocar aqui. incríveis. E eu amei a pergunta de uma das alunas falando, porque imagine, hoje eu já tenho 50 anos de idade e eu tenho 16 anos, né? Então a pergunta dela foi: como que você conseguiu manter a sua fluência? Olha que pergunta excelente. Olha, que interessante, né? Porque realmente, se você não pratica, você vai enferrujando, vai esquecendo, né? Exato. Vai ficando numa caixinha lá, né? Eu falo isso para meus alunos. A caixinha vai abrindo e vai entrando ali, tudo que você sabe. Vai ficando ali. Então, eu vi que, acho que assim, continuar falando, assim, buscar meios de praticar. Então, uma das formas são com filmes, séries, né? Então, eu falo, no começo, você assiste ele em português, né? No nosso idioma, para depois assistir ele com a legenda em inglês, por exemplo. Aí, daqui a pouco, a legenda em inglês e falado também o áudio em inglês. Até você conseguir tirar, né? Se achar necessário, então, ficar o áudio em inglês e a legenda em português. Até você ter o áudio em inglês e a legenda em inglês. E, assim, às vezes, tem palavras que eu nunca ouvi, né?
uma das coisas que eu ficava chocada é que eu voltei, tipo, com novas palavras, achando que, puxa, foi a primeira vez que eu aprendi. E a hora que eu comecei a folhear meus livros de inglês, olha, na lição tal tinha. Só que na época não chamou atenção, não tinha demanda, né? Olha. Não era aquele negócio importante. Então, Uhum. simplesmente passou batido em branco. Agora, isso de você ficar praticando, né? Viajar, buscar grupos de pessoas para treinar, aplicativos, Tem muita né? coisa. Hoje em dia tem muita coisa. Não, e Tem eu achei aplicativo que você fala, ele avalia o que você está falando. Você tem um então, eu achei texto. incrível os É, aplicativos que você encontra, que você indica. Falei, eu nunca ouvi falar disso, que legal! No começo do ano, por exato. exemplo, eu dei até um workshop de como estudar inglês usando os mapas mentais, né? Que eu tenho o exemplo aqui atrás, Sensacional. e o chat GPT, Aham. né? Então, foi também muito legal a gente explorar inteligência artificial. Conta pra gente, Hoje, Luana, o que que ho- você indicaria? olha, hoje o que a gente, é o que você falou, o que a gente mais tem são recursos, né, para que a gente consiga desenvolver a fala, principalmente. Porque assim, é muito comum, gente, eu recebo, tá? Tô falando isso da experiência que eu tenho, tá? Com os clientes que chegam até mim. A grande maioria consegue, eles falam assim, Luana, eu entendo muito bem, eu consigo ler razoavelmente bem, mas eu não consigo falar. Então, a falha maior, né, o gap maior aí é na fala. E tem muito recurso, tem muito aplicativo. Tem aplicativo que você fala com pessoas de outros países, você faz uma troca. Às vezes a pessoa quer praticar o português e essa pessoa fala inglês, você pode praticar. Ah, Luana, eu não tenho dinheiro para pagar aplicativo, eu não conheço ninguém que fale inglês. Pratique sozinho em casa. Gente, por favor, tem tanta coisa. Ontem, acho que foi ontem, uma aluna do Universo Arena, ela me mandou um vídeo sensacional de um cara, ele é americano, e tem sabe aquele inglês gostoso de ouvir? Ele estava falando sobre um tema X, e ela falou, Lu, olha que bacana esse vídeo e tal. Eu falei, nossa, que legal. Ela falou, Lu, eu entendo como se eu estivesse ouvindo português, mas eu não consigo falar. Então, o que você vai fazer? Você vai usar esse vídeo a seu favor. É um assunto que você gosta? Tem um conteúdo ali que você gosta de ouvir? Pegue aquilo, você tem facilidade para entender? Pega aquilo e você faz a narração do vídeo. Você pega o script do vídeo e fala. Você vai falando. Gente, quando você fizer isso 5, 10, 15, 20 vezes, você vai ver a diferença, o salto que você deu da primeira leitura que você fez e aqui. Por quê? Você vai praticar entonação. É diferente a gente falar e a gente se comunicar, né? Qual a mensagem que eu quero passar? O inglês, eu falo isso para todo mundo. É muito sobre entonação. Se você usa a entonação correta, as pessoas te entendem. Não é sobre sotaque, mas é sobre a entonação que você está usando. Isso é Então, verdade. Luana, você prega que tem que ter o sotaque, né, falar como nativo? Não, gente. A gente vai dar o melhor da gente para conseguir falar da melhor maneira. Mas é como você pronuncia isso, né? Então, isso é importante. E como que a gente pratica isso? Vendo isso nos filmes, nas séries, nas músicas, nesses vídeos que as pessoas estão falando de coisas corriqueiras. Então eu falei para ela, pega esse script, esse conteúdo do vídeo, e repita várias vezes. Pega as palavrinhas novas, anote, né? Entenda o significado, porque se você comparar depois, a primeira vez que você praticou e leu sobre aquele assunto, na 20ª vez, você já vai estar explicando sobre o assunto como se você fosse o expert do assunto. Por quê? Porque você sabe o que você está falando, você sabe as palavras, você praticou repetition. As pessoas take this for granted, as pessoas não valorizam isso. Gente, repetição é vida, principalmente no inglês. Tem estudo que diz, né, que acho que 26 vezes, quando a gente repete 26 vezes uma palavra, o nosso cérebro memoriza. E aí, quando eu falo sobre memorizar, então vai ser decoreba? Não, por isso a importância da repetição. Porque quando você repete, quando você pratica aquilo, você entende, você se sente confiante na hora que você está falando. E quando você fala, as pessoas veem, né? Elas sentem em você
E você sabe o que você está falando. Você não está falando somente com uma decoreba. Falando, não, sou um robozinho agora. As pessoas, quando me procuram para fazer apresentação, uma palestra, eu jamais vou passar um script para elas decorarem. Luana, então eu decoro isso aqui e depois eu faço a apresentação? De jeito nenhum. Mas eu tenho que memorizar? Sim. Vamos entender. Você quer falar sobre o quê? Eu quero falar sobre isso, isso, isso. Então, beleza. Então, você domina o assunto? É sobre dominar o assunto. E aí tem o repetition, né? A prática. Isso é tão importante, né, Liz? Da gente praticar, sentir-se confiante. Aí, tem que Exato. Porque ensaiar. Sim. E aí, uma vez que você ensaia, quando você falar, a gente sente no tom da voz da pessoa que ela está tranquila. Isso é a oratória, né? Essa é a importância do que eu defendo tanto, que eu amo tanto, que é oratória, gente, é se comunicar, é saber o que você está falando de maneira leve, né? Eu fiz a minha parte, então eu consigo me comunicar agora. E não é alcançar o ápice da perfeição. Não, não é. Tem sotaques. Assistam o vídeo, de novo, assistam o vídeo. Esse vídeo é ouro, né, Liz? O vídeo que fala assim, Não, eu adorei, porque eu estava assim, fazendo algumas buscas, eu falei, gente, ele traduz exatamente o que a gente vai falar na live. Exatamente, exatamente. Então, Essa questão da, acho que é isso. né, da entonação que você mencionou, eu lembro uma viagem para Disney, que essa é outra coisa, né? Todo mundo costuma falar Disney, né? E a correta é Disney, né? Disney, Mickey, exatamente. Então a gente não fala key, a gente fala key para chave, né? Eu não tenho uma chave aqui para mostrar. Então, na Disney, eu queria comprar um sweatshirt, um moletom. E aí eu pedi o medium americano, virou para mim, I don't understand. Aí eu falava assim, small, no. Big, no. Medium. I don't understand. Eu queria esganar. Ela até entendeu, só que acho que ela deu de doida. Aí eu perguntei para ela, né? Excuse me, can I, né? Se eu podia entrar, né? Aí a hora que eu peguei, ela olhou e disse, medium. Medium. Não foi isso que eu falei? Não, eu falei medium. Aí o medium ela não entende. Agora o medium, ela entende. Isso, eu acho até pra gente encerrar, que eu sei que a gente vai encerrar daqui 2 minutinhos. E a gente tem tanto assunto legal, gente, tem tanta coisa. E outra, eu acho que a gente pode preparar o pessoal pra gente fazer as lives em inglês, né, Liz? Acho que isso vai ser tão legal. Let's practice. Para que seja um momento de prática, para que seja um momento deles virem aqui, eu entendi, 50%, 60% elas falaram, tá ótimo, né? Ter esse momento de prática. E isso da entonação, acho que a gente pode pegar uma live para falar só sobre isso. Com certeza. Porque isso, dos 10 anos que eu morei lá, foi o que eu mais aprendi em relação ao idioma. Saber usar a entonação correta na hora de me comunicar, porque isso fazia com que as pessoas entendessem a minha mensagem. Fatal, assim. Isso é muito legal da gente falar sobre. Então, tem tanta coisa, eu tô tão feliz que a gente tá aqui. Eu também. Passou tão rápido. Tem uma mãe que comentou, eu não sei porque minha tela travou, eu não tô conseguindo voltar, mas tem uma mãe que comentou de estar no aeroporto, acho que da Holanda, com 2 crianças pequenas. E aqui, deixa eu ver. A minha tela está travada. Eu não consigo ver. E eu tô achando que a Luana caiu. Vocês estão vendo a Luana? Antes eu estava ouvindo a Luana, mas agora a minha tela de baixo aqui travou completamente. De qualquer forma, essa live vai ficar gravada. Se vocês quiserem aprender mais sobre, né, essa fluência em inglês, né, usando a oratória, comunicação verbal, a Luana é uma estrategista de oratória em inglês. Então, por favor, sigam a Luana, né? Vocês podem entrar em contato com ela no direct e contratá-la. E eu também estou à disposição, e é claro, a estratégia que eu uso são os mapas mentais, para poder estudar não apenas inglês, né, mas qualquer outra matéria, qualquer outro assunto.
Eu estou muito feliz de voltar às lives, estava com saudade de vocês, agradecer a presença de cada um. Foi incrível. E espero revê-los aí na próxima live, na próxima sexta-feira do mês, tá bom? See you. Have a great Friday night and an outstanding weekend, okay? Bye bye.